Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernando Freire e a gente está aqui com mais um vídeo do CACP. Antes de a gente começar, eu gostaria de estar compartilhando aqui com vocês que no dia 27/3 a gente vai estar fazendo um curso junto com a Sociedade Goiana de Divulgação Científica. Nesse curso a gente vai estar falando sobre diferentes tipos de telescópio e como eles funcionam. Eles vão estar gravando um curso, eles vão estar disponibilizando o vídeo no canal deles, então eu vou deixar aqui o link na descrição para vocês darem uma olhada já no canal, que já tem diversos vídeos interessantes. Bom, tem informações em relação à astronomia, que é a Amazônia 1, infelizmente o nosso satélite não está tendo grandes problemas sendo resolvidos. Infelizmente eu pensei que poderia estar sendo feito, mas nenhuma nota está saindo no site do INPE, então a gente está aqui no aguardo e sempre vai ser pauta aqui, porque é BR, gente, é algo incrível. Mas uma das principais informações que aconteceram nas últimas 2 semanas é que a equipe de cientistas da Juno falou um pouco sobre o paradeiro da luz zodiacal. A luz zodiacal é quando a gente olha para o céu logo antes do nascer do sol ou depois do pôr do sol e a gente vê uma luz tênue que se estende no horizonte. Esse brilho ele acontece quando a luz solar é refletida em direção à Terra por uma nuvem de minúsculas partículas de poeira que orbitam o Sol. Os astrônomos, há muito tempo, eles pensam que a poeira é trazida para o sistema solar interior por algumas famílias de asteroides ou cometas que vêm de bastante longe, né? Mas agora uma equipe de cientistas da Juno argumenta que pode ser o Marte o culpado pela luz zodiacal. A gente vai começar sobre o vídeo, então roda a vinheta. Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre como aconteceu a vitória da União Soviética sobre os Estados Unidos na corrida espacial. Nesse vídeo aqui, a gente vai estar dividindo em 2 partes, cara. Nessa parte aqui a gente vai fazer todo o feedback histórico de tudo o que aconteceu para elas terem um engajamento tecnológico e depois do que aconteceu com os Estados Unidos, porque muita gente acredita que os Estados Unidos realmente ganharam a corrida espacial pelo fato deles terem levado primeiro o homem na Lua, né? Não, a gente vai falar um pouco aqui de por que após isso eles ficaram meio perdidos, etc, etc. E aí sim a União Soviética conseguiu dar essa reviravolta. Primeiro, a gente tem que ressaltar que as origens do programa espacial da União Soviética vêm das ruínas da Segunda Guerra. Os americanos já haviam lançado as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, mas a partir daí nasceu uma nova ordem mundial e que o poder da influência eles não mediram em termos de esforço humano, mas sim de avanços tecnológicos. Se a União Soviética ela queria realmente ter a influência internacional, ela deveria remontar de bastante veloz a forma com que os Estados Unidos tinham ganhado essa vantagem. Então ele foi uma busca incessante sobre como eles poderiam estar melhorando a sua tecnologia. Bom, após 4 anos do começo da Guerra Fria, em 1951, os soviéticos eles começaram a produzir as bombas atômicas e começaram a desenvolver elas muito velozmente, sabe? Começaram a desenvolver muito mais bombas atômicas, de forma com que elas eram muito mais pesadas que as dos americanos, e elas precisavam desenvolver um foguete para deslocar ela, para chegar aonde eles realmente queriam, e isso impactou o programa espacial. Bom, a gente vai dar um salto de 10 anos para frente para vocês terem realmente uma noção de como eles conseguiram alcançar de forma tecnológica os Estados Unidos com as armas nucleares. Em 30 de outubro de 1961, a arma mais potente nuclear já foi detonada. A Tsar Bomba ela era uma bomba de hidrogênio de 3 estágios. Ela poderia chegar a 100 megatons, mas isso só quando eles trocassem aquele envolto dele, que era de chumbo, por urânio empobrecido. O urânio empobrecido ele ampliava muito a reação, fissionando átomos de urânio com nêutrons mais rápido da reação de fusão anterior, assim fazendo uma espécie de cadeia, né, para realmente impulsionar ela. Mas, como eu havia falado antes, ela foi permanecida com a de chumbo. Mas mesmo assim, 58 megatons significam 58 milhões de toneladas de TNT, que é a dinamite convencional.
A bomba ela foi estourada em 30 de outubro, fez o teste, né, em 30 de outubro de 1961. E para vocês terem ideia do quão foi fácil fazer essa bomba com a tecnologia que eles já tinham feito, o Nikita Khrushchev, ele foi o líder da União Soviética no momento, né, quando o Stalin morreu em 53, mas ele começou o projeto em 10 de julho de 1961, então 3 meses depois eles conseguiram trazer o teste da Tsar Bomb. E isso foi um jeito deles realmente conseguirem emplacar uma vitória tecnológica. Então, assim, a gente tem aí uma forma de mostrar realmente a tecnologia que veio também por trás da corrida espacial, mas quando a gente volta em 51, a gente havia algumas decisões sendo tomadas ainda, e que realmente acarretaram nesse boom tecnológico. O Stalin, na época, em 1951, ele decidiu colocar o engenheiro Sergei Pavlovich Korolev. O Korolev ele nasceu em 12 de janeiro de 1907 em Zitomir, na Ucrânia. Ele era fascinado por aeronaves, ele projetou seu primeiro planador quando tinha apenas 17 anos. Depois de se formar no Instituto Politécnico de Kiev, ele ingressou na Universidade de Moscou e seu interesse mudou para propulsões de foguetes, né? Mas a gente estava vivendo uma época muito difícil na União Soviética, porque os grandes expurgos eles começavam sob o comando de Stalin, já que nenhuma pessoa poderia ser contra o regime totalitário. Então, em 1939, o líder da União Soviética, Joseph Stalin, o havia declarado o inimigo do Estado e enviado a uns terríveis gulags, né? E o gulag era o sistema de campos de trabalhos forçados para criminosos, né? Presos políticos e qualquer cidadão em geral que se opusesse ao regime da União Soviética. É bem igual ao Auschwitz, né? E quando eles colocavam nesses campos, se esperavam que eles morressem. Mas adiante, né, na necessidade de mentes brilhantes para realmente dar início à Guerra Fria em 1951, ele decidiu dar a ele uma oportunidade de mostrar por que ele realmente tem esse destaque. Porém, o Korolev ele não era cientista. Ele era mais um gênio da gestão. Ele era um líder, uma figura inspiradora, um político que sabia mover as alavancas, né, do poder e voltar à realidade das metas. Então ele tem um controle absoluto sobre o que ele estava fazendo. E para ter uma melhor ideia, né, como ele não havia tanta verba destinada para os seus projetos, ele já tinha que chegar pensando em cortar gastos e adiantando o lado dos seus projetos. Korolev começou seu programa espacial reconstruindo foguetes V-2 capturados dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Né? E em 1957, após todas essas turbulências, Korolev concluiu sua obra-prima, o foguete R-7 Semyorka, que era 9 vezes mais poderoso que qualquer outro lançador naquela época, até naquele momento, né? E depois de várias tentativas falhas, o R-7 foi testado com muito sucesso. Ele conseguiu voar por 5,6 mil quilômetros até a península de Kamchatka. Foi o primeiro míssil balístico intercontinental e com ele o Korolev confirmou e transformou a União Soviética em uma superpotência global. O seu destino ele não era transformar em uma arma, como afirma também o ex-astronauta soviético Georgy Grikha. Como míssil, ele era muito, muito ruim. Ele demorava muito para o disparo e enquanto estavam projetando diversos foguetes mais eficientes, o R-7 ele foi exclusivamente dedicado à exploração espacial. E aqui, já voltando àquele gancho que eu falei sobre a Tsar Bomb, ela foi levada no campo de teste por um avião bombardeiro Tu-95, especialmente modificado e não por um foguete. Então a gente entende que o programa espacial que exercia a preparação dos foguetes não tinha esse foco bélico, né? Então realmente mostra que a Korolev ele tinha muito, muito controle sobre o que ele queria estar fazendo. Uma vez que contava com os foguetes aptos, né, para lançamento, o Korolev queria ser o primeiro a demonstrar que a viagem espacial ela realmente era possível. Então, em 4 de outubro de 57, o Sputnik foi colocado em órbita e começou a enviar bips para todos os cantos da Terra. E esse bip ele chegou nos Estados Unidos, né, lógico, e os Estados Unidos eles começaram a fazer uma movimentação para decodificar, sendo que não havia nenhuma mensagem ali no qual ele estava mandando, era apenas um sinal mesmo, um sinal aleatório. Muito por conta deles pensarem que não teria como uma nação subdesenvolvida tá
tendo diversos avanços tecnológicos e tá, sabe, fazendo grandes feitos. Para vocês terem ideia, ele tinha uma grande rixa e era bem xenofóbica essa rixa. Eles eram taxados como uma nação de plantadores de batatas para os norte-americanos. Mas isso, enfim, foi deixando de lado e eles aí realmente começaram a acordar porque o mundo ficou fascinado, porque entusiastas, eles formaram longas filas diante dos telescópios disponíveis e eles começaram a observar o que eles chamavam de segunda lua cruzando o céu. E mais, na União Soviética, as pessoas consideravam tão importante o Korolev como um visionário no ponto de vista estratégico que, para proteger ele de qualquer tentativa de assassinato, mantiveram sua identidade em segredo até seus últimos dias. Ele era conhecido apenas como chefe estrategista, tanto é que a Comissão do Nobel tentou entrar em contato com ele para ser laureado pelas invenções de um míssil intercontinental e também pelo primeiro satélite lançado, porém a sua identidade foi mantida em segredo e o crédito foi dado para a nação soviética. Que não deixa de ser muito verdade, mas realmente seria legal um russo, né, que tem esse encargo histórico tão pesado, ser reconhecido assim dessa forma, como uma pessoa que realmente ganhou um Nobel, um prêmio tão importante, que impacta, traz um impacto na sociedade, né. A Sputnik, ela foi uma jogada de mestre, né, da propaganda mundial. A partir daí, o líder soviético Nikita Khrushchev quis mais. Ele pediu a Korolev uma outra grande missão para a comemoração de 7 de novembro, que é aniversário da Revolução Bolchevique de 1917. Então, para fazer isso, no intervalo de um mês, era algo impossível, né? Mas, no entanto, no dia 3 de novembro de 1957, quase um mês depois, né, a União Soviética enviou ao espaço outro satélite, mas desta vez havia um passageiro a bordo, que era a Laika, nesse caso, que era uma cadela vira-lata encontrada em Moscou, nas ruas de Moscou. Durante muito tempo, os soviéticos afirmavam que a cadela tinha sobrevivido à órbita por vários dias, mas em 2002 admitiram que os controles climáticos falharam e que o animal morreu em apenas 6 horas por causa de um superaquecimento. Mas ainda assim, a Laika deu aos soviéticos outra vitória e mais uma propaganda de uma nova dor de cabeças para os Estados Unidos, né? Porque se a União Soviética era capaz de levar um animal ao espaço, em breve ele também teria condições de colocar um ser humano também em órbita. Né? Aqui a gente começa de vez ver a possibilidade palpável, né, de ver um homem em órbita e no início da década de 60. E logo no início da década de 60, a gente tem 20 potenciais astronautas que eram treinados, né, que faziam corridas diárias, também nadavam diariamente, também saltavam de paraquedas. E o Leonov, que era também um ex-astronauta, um cosmonauta, ele falava que os treinamentos eram muito, muito, muito intensos, né? Eles precisavam preparar para os rigorosos dias no espaço e deveriam ser capazes de resistir a enormes forças G na decolagem e também nas aterrissagens. Eles eram isolados por dias em quartos, à prova de ruídos para testar a experiência psicológica e o pior de tudo era a preparação para a eventualidade de a cápsula começar a girar sem controle no espaço. Nesse momento, criaram equipamentos para testar os humanos em determinadas situações, onde muitos provavelmente vomitaram bastante, né? Nesse caso, nas máquinas centrífugas, né? Para tentarem fazer os testes de força G. A pré-seleção do primeiro ser humano que iria realmente no espaço ficou reduzida a 2 nomes, Yuri Gagarin e German Titov. Korolev, ele terminou escolhendo o filho dos camponeses, que era o Gagarin, e muitos pensavam que o mais inteligente e educado era Titov. Mas Korolev, ele considerou os aspectos que ninguém havia pensado. Quão bonito era o candidato, o seu sorriso, e ele tinha muita razão. Korolev sabia que a missão era um sucesso. O rosto de Gagarin ele estaria em todos os jornais do mundo. E no dia 12 de abril de 1961, Gagarin chegou onde nenhum ser humano havia chegado antes, a órbita da Terra. A bordo da cápsula Vostok, ele deu uma volta no planeta em 1 hora e 48 minutos. Gagarin foi recebido como um herói da União Soviética e viajou pelo mundo levando seu sorriso triunfal. E a encarnação do domínio soviético na corrida espacial começa aí, e é um domínio muito forte. Os norte-americanos eles necessitavam desesperadamente de um triunfo sobre a União Soviética. O presidente John F. Kennedy,
estabeleceu daí uma meta bem ambiciosa, tanto é que ele faz um pronunciamento que eles vão para a Lua. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Mas aqui a gente vai estar encerrando esse vídeo e no qual eu gostaria muito de ter a liberdade de falar um pouco mais sobre essa perda de rumo, tanto da União Soviética nesse momento, porque vai haver muitas perdas significativas do lado da União Soviética, e também vai haver um descrachamento em relação à perda de visibilidade que a NASA naquela época perderam também, porque eles começaram a de certa forma brincar no espaço. Então houve um corte de verbas, então assim, a gente vai estar destrinchando isso melhor no outro vídeo. Então o vídeo é esse, a gente vai estar depois falando um pouco mais sobre essa perda de visibilidade que os Estados Unidos teve, e então a gente vai dando continuidade para o outro episódio dessa série, no qual a gente vai falar sobre a União Soviética e de que forma ela conseguiu ganhar a corrida espacial. Bom, a gente fica por aqui, então até a próxima e muito obrigado.